mas eu estou falando um pouco da minha sensação de quando era só a gente aqui fechadinho, para mim era melhor, e quando abriu para o externo. Sabe? E quando a gente abre para o externo, tem toda uma preocupação de condução, igual vocês viram o que aconteceu no último, gente? Que aquele cara entrou, nunca aconteceu isso em nenhum evento do Café com RH nesse ano. Você viu aquela menina da UF que ficou tensa? É possível ele hackear os dados? Lógico que não, né? A gente só colocou ali e-mail. E as pessoas ficam preocupadas, né? Eu acho que no jornal, aí acabou criando toda aquela expectativa, né, do negócio grande e tal. Mas eu acho que é desnecessário, eu acho que o grupo pequeno acho que é mais qualitativo, né? Eu acho que tem aumenta isso a maturidade no tema, eu acho que é muito melhor. A gente não precisa de quantidade no Nest, não, eu acredito, né? Oi? Eu também não foi isso que eu quis dizer, Isa. Não, eu acho que não é porque você falou isso, não. É porque eu comecei a refletir sobre um montão de coisa independente do que você falou, tá, meu amor? Não, tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que a gente chega a conclusões muito boas aqui, né? E seria legal isso, de alguma forma, ser dado conhecimento às pessoas. Nem sempre... Outra coisa também, eu vi você muito preocupada, porque todo mundo tem que falar. Gente, nem sempre todo mundo tem que falar. Às vezes, por exemplo, a última vez que teve, eu não pude nem participar. Não necessariamente, olha, gente, a gente vai... Dessa vez vão falar 3 pessoas, que seja, entendeu? Mas depois, eu senti a necessidade de todos quererem falar um pouquinho, entendeu? Não é que eu achava que as pessoas, da forma que procuraram, seja no privado ou ali no público, queria a palavra. Então, assim, queria dar palavra para todos que queriam falar. Entendeu? Não, eu entendo, mas o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, acho que tem que ser uma coisa mais leve. Sim. Você não precisa, porque tem muitos grupos, por exemplo, Café com RH, aliás, eu não sei por que eu não estou participando, né? Porque já funciono com Café com RH há tanto tempo. Mas, assim, estou muito satisfeita de participar do Nest. Vou voltar para o Café com RH, foi bom você falar. Olá. Mas, de qualquer modo, o que eu acho interessante... Oi? Falei, oba! O que eu acho interessante... legal. O que eu acho interessante é, de alguma forma, dar conhecimento. Nem que seja aos outros grupos, entendeu? Não precisa que você outros grupos que muito. Você chama? Que outros grupos? Dar conhecimento a outros grupos? Por exemplo, o próprio café, não sei se tem um grupo de diversidade ou está dentro do café com RH. Dentro do Café com RH a gente tem várias atividades, né? Tem lá o SOS Educação Trabalhista, Educação Financeira, Legislação Trabalhista. Tem o Café com RH com Diversidade, que a gente faz atividades relacionadas à diversidade, mas aí é toda a equipe do Café com RH envolvida em tudo. Não tem assim um grupinho do Café com RH com Diversidade, não tem um grupinho do Covid, que a gente fez até com o Tiago, né, Tiago, no início, aprendendo com Covid-19, com a Cláudia e tal. Não é assim, não é como se fosse vários grupinhos separados. O Nest é o único que é um grupo, como é um grupo de estudo, vocês não estão como voluntários, né? Vocês estão como um grupo de estudos, que é o Nest. Voluntário é voluntário, estar no grupo de estudo é outra coisa, entendeu? Quem tá aí tem as pessoas envolvidas com as diversas atividades do Café com RH, mas não é um grupinho que você localiza igual o Nest. Quem faz parte do Nest? Entende? Eu consegui responder? Respondeu, sem problema. Mas entendeu qual é também o que eu estou te dizendo? Não quer dizer que a gente tenha que botar mais 10 pessoas. Eu não acredito em grupos grandes, até porque acaba que, assim, acaba entrando um hater, acaba entrando um cara que não tem, uma pessoa que não tem nada a ver, né? E fica ali e imagina entrar um bolsonarista, bem bolsonarista nesse grupo, gente. O que vai acontecer com ele? Fala, pelo amor de Deus. A gente sabe lidar com diversidade, tudo bem, mas imagina um cara que totalmente contra as coisas que a maioria das vezes a gente dispõe. É difícil, né? A gente abre ao público. Vamos todo mundo participar. Eu tenho essa preocupação. Muito. Eu queria dar
sugestão, tentando conciliar a sugestão da Lúcia, da Carol, tudo que foi falado aqui, até esse momento. Dessa ponte, né, da gente fazer essa ponte com as empresas, da gente organizar esse cronograma e da gente ter os eventos fechados e com planejamento os eventos abertos. Aí o que eu fui pensando aqui? A gente poderia começar o ano, ou até esse ano mesmo, a gente podia fazer uma muito simples, uma pesquisa e a gente, né, se responsabilizar e divulgar para as pessoas que trabalham, enfim, para gestores, pessoas na área de RH ou não, no tema qualidade de vida no trabalho. Então, assim, a gente meio que dá uma primeira cercada no tema, porque tem gente que, quando você fala qualidade de vida no trabalho, a pessoa não sabe do que se trata. Então, se a gente só deixar aberto, pode ser que a gente tenha respostas de coisas que a gente não trabalha aqui. Então, a gente podia, às vezes, colocar algumas ideias e ver, assim, o que seria mais votado, o que as pessoas acham mais relevante, o que elas mais sentem falta no trabalho, de alguma forma, né? E se elas mesmas teriam, sei lá, alguma sugestão que pudesse ser feito diferente com relação a isso. E aí, com isso, a gente determinar mais ou menos o que seria interessante discutir, porque a gente está vendo que é isso que falta dentro das empresas. A gente colocaria... Só interrompendo rapidinho. Claro. Já tem várias pesquisas sendo desenvolvidas pelo nosso grupo, assim, de pesquisa, né? Que aí Sim. As perguntas são exatamente essas que você está, de certa forma, trazendo, mas em situações, né, mais específicas, naquela empresa, naquela instituição, naquela organização, né? E agora, no fim do ano, né, a gente vai fazer essa pesquisa pelo Café com RH, que a gente já está fazendo no SurveyMonkey para mandar. Então, assim, já vai vir a demanda, assim, até no Café com RH. A gente vai falar, por exemplo, nesse ano a gente fez isso, como você avalia isso, né? Teve o NEST que discute isso. Então, assim, se vocês quiserem ajudar a pensar as questões que a gente vai colocar, que é uma forma de avaliar o Café com RH como um todo, né? Assim, porque o NEST faz parte do Café com RH, então, assim, é a forma como a gente vai colocar para a comunidade, está avaliando tudo que a gente fez e trazer as suas demandas. E aí, o que faltou? Mas não quer dizer também que tudo que a comunidade colocar como que faltou, a gente vai priorizar o que é possível fazer, porque a gente tem limite de pernas, né? E a outra coisa, entrar no campo da pesquisa, propriamente dito NEST, a gente tem que amadurecer mais enquanto entender mais de método de pesquisa, a gente tem que, né, entender mais de análise de dados de pesquisa, ter mais conteúdo, estudar mais conteúdo sobre qualidade de vida no trabalho, sobre tudo que a gente está estudando aqui, para aí a gente entrar nessa alçada realmente de pesquisa, uma pesquisa do NEST. Eu quero estar mais confiante que vocês que estão no NEST estão mais preparados para dar conta de uma pesquisa. Porque não é simples fazer uma pesquisa. Uma enquete é uma coisa, uma pesquisa é outra coisa. O que eu só para eu rapidinho, por causa das expectativas, eu acho muito importante você estar trazendo isso, até para as expectativas que é criada em cima do NEST, né? Porque tem que se pensar muito bem como se vai fazer uma pesquisa. Essa do Café com RH é uma pesquisa avaliativa, não vai gerar um artigo científico, não vai gerar um trabalho no congresso, não é uma avaliação de como, para a comunidade, como foi a atuação do Café com RH nesse ano. Uma pesquisa de acadêmica é uma outra coisa. Então, né, é a forma de perguntar, é o trabalheira que é para analisar esses dados e depois transformar num produto acadêmico, que é dificílimo. A gente rala para fazer uma coisa boa, para conseguir realmente. Então, isso vai envolver tanto o trabalho de quem está no grupo, mas principalmente eu e Thiago, de ter que supervisionar, ficar gente que tem um pouco mais de experiência, para isso poder sair com um nível de qualidade tal, né, para a gente poder publicar ou levar isso para uma revista, para um livro, para alguma... que não é... O nível de exigência da academia, da ciência, é muito grande. Então, eu não ficaria tranquila, né,
assim, a gente estava discutindo isso antes até de você entrar, Fernando, né? Sendo muito transparente com vocês, né? De propor uma pesquisa pelo NEST nesse momento, que eu não sinto o grupo ainda com maturidade, com experiência de ciência, para poder fazer alguma coisa nesse sentido, né? Alguns sim, outros não. Então, a gente tem que ir amadurecendo isso. E aí é entender, até pelo que tudo que vocês estão trazendo, a gente vai mais para a prática, trazer isso que está acontecendo ali na prática, ou vai mais para o científico, que é para a academia, e vai juntar os dois. Então, isso tudo, tá vendo? Como é que é importante a gente ir conversando? Porque dependendo, vamos um dia pensar um trabalho para um congresso ou para uma revista. Tá, vamos ver se o congresso, essa revista, ela é mais científica. Então, como que a gente vai usar isso? A gente vai pegar uma coisa mais prática para dar o respaldo científico para ser aprovado. Você tá entendendo? Assim, eu tô sofisticando demais. Não, Tiago, me ajuda. Não. Carol, né? Mas eu não sei se quando você começou a falar disso, você estava pensando numa pesquisa ou se era uma enquete. Enquete, para mim, é uma coisa. Pesquisa é outra coisa. Sim, não, exatamente. Eu concordo com absolutamente tudo que você disse, mas no que eu estava tentando me explicar era assim, um formulário simples, uma coisa simples assim, que não exigisse tanto da gente, assim, que não exigisse da gente o que a gente ainda não tem para dar, né? Ótimo, mas se você quiser, seria, né, enfim, só um formulário muito eu e a Carol que estão criando, vamos começar. A Carol, essa não, a outra Carol. Quem quiser ajudar a pensar essas perguntas relacionadas ao NEST, a gente começou semana passada e a ideia é encerrar até a próxima essa enquete. Enquete, um dia de avaliação do café como um todo, e é lógico que vai entrar o NEST. Igual assim, uma notícia, vocês viram hoje, da Exame, criou a Diretoria de Saúde Mental na Ambev. Isso é uma notícia que a gente... Mas assim, a gente vai ver aquela notícia, olha que legal, é legal porque está se valorizando e vendo. Infelizmente, com a pandemia, que tá todo mundo ficando doido, aí vai investir numa diretoria, já tinha que ter isso, ó. Então, para mim não é novidade. Para mim, assim, é vergonha. Só agora, por causa da pandemia, criar uma diretoria de saúde mental. Saúde mental já era para estar se fazendo, né? E cuidando, né? Ajudando as pessoas a cuidar. Mas é um avanço. É um avanço, né? Tem com a cultura, né? Tem um NR. Eu conheço bastante pessoas que trabalham lá e tem uma cultura, assim... Sabe aquela coisa de tem que ser assim, quase que uma lavagem cerebral? E acho que nesse momento... deve ter ficado bem complicado. Então, eu acho louvável, ótimo, né, que isso esteja acontecendo, mas eu queria ver o desenrolar disso, como é que vai ser. Porque o pessoal não tem horário para trabalhar, não tem sábado, não tem domingo, de acordo com o setor que você trabalha, e você está à disposição 24 horas e 7 dias na semana. Então... E a Ambev, ela tem um filme super queimado, né, Lúcia? Assim, até com quantidade de ação trabalhista em função de constrangimento moral antigo. Eu lembro quando eu tinha consultoria, não sei, há 10 anos atrás, por colocar a galera para pagar mico, se não batesse as metas, dançar na boquinha da garrafa. Então, a Ambev já tem um filme meio queimado aí, assim, né? Assim, nessas coisas de práticas relacionadas a humanos. Mas eu concordo com você. E aí, né? Vamos ver. É legal, e todo mundo lança, eu não faço eu falo assim, vamos ver, igual você falou, vamos ver o que vai dar. Tamo junto. Meu Deus, já passou da hora, é uma vergonha, assim, já tinha que ter feito há muito tempo. Márcio, a gente está fazendo a avaliação, né, que você entrou um pouquinho depois de como foi tudo, como que a gente continua... como que estão as coisas. Tiago, depois a gente também, acho legal essa ideia que você colocou ali no chat, e o que vocês propõem para a gente estar pensando, né, para ano que vem. Então, eu peguei mais ou menos no meio das falas. Então, eu concordo, achei bem interessante que a Lúcia colocou, né, em cima até desse último ponto agora que falou foi dito sobre a questão da Ambev, essas mudanças que estão acontecendo, né? Uma questão, essa visão do cotidiano mesmo, né? Sobretudo agora, porque tudo mudou, né? A pandemia trouxe uma nova modalidade, né? De prática profissional, e a gente está aí com
a quantidade, né, de pessoas em plataformas de contaminação, e houve uma mudança muito grande na estrutura, e as normas regulamentadoras, a NR 17 já vai sair uma nova edição agora, possivelmente em março. A NR1 foi completamente modificada para a questão de gerenciamento de riscos. Então, assim, muita coisa vai mudar a partir desse meio mesmo, né? De todo o percurso do NEST desse ano. Muita coisa assim que era praticada foi modificada, está em curso de modificação. E, paralelo a isso, né, a questão das leituras, que o colega falou por último agora, eu achei também, eu penso da mesma coisa, porque a gente que está um pouco distante da academia, no meu caso, não tão pouco, porque eu terminei agora, concluí a minha MBA, uma pós-graduação em ergonomia, e estava tendo um contato ainda com a academia recentemente, né, que eu concluí agora em outubro, final de outubro. E, então, assim, um contato com a academia existe, mas ainda com a visão meio que de conteúdos que não acompanharam as mudanças, sobretudo as mudanças que estão acontecendo. Eu mesmo faço parte do grupo do Fundacentro, recebo as mudanças que estão acontecendo, né, que o Fundacentro fica responsável por essa questão das NRs, né, sobre os grupos tripartites, e então, assim, eu não sabia essas mudanças que estão da NR 17, por exemplo, do nome de ergonomia. Então, são séries de mudanças que vai trazer consequências para o trabalho. E eu fiquei pensando, nessa semana teve um acidente de ônibus no interior de Minas. O ônibus, hoje estava vendo a análise do acidente, né? 45 passageiros, por sorte, parece que foram 10 óbitos, né? E semana passada foram 41 fatalidades, né, no acidente de ônibus também. Então, assim, em 2 semanas, praticamente uma semana e meia, 2 acidentes de ônibus com 40 e tantos passageiros, né? Aí você vai ver as empresas clandestinas, excesso de passageiros. Aí a gente linka com essa questão da mudança, né? Essas mudanças aí de contrato, mudança de modalidade de contrato de trabalho. Então, assim, como a gente pensar em qualidade de vida, né? E pensar no geral, quando a gente faz um zoom com esses acontecimentos e a gente olha, depois amplia o espectro para um todo, a gente vê que tem mudanças acontecendo e que, assim, são mudanças que estão trazendo transformações, e a gente está vendo já, não vai ficar para longe não, os frutos já estão aí, né? Esses acidentes com ônibus aí já é um termômetro, né? Daqui a pouco a aviação, daqui a pouco a indústria de petróleo, porque a característica, seja para uma pequena empresa, seja uma empresa fundo de quintal, para uma empresa de grande porte, a gente vê aquele acidente que teve de avião uns anos atrás na Alemanha, que uma subsidiária de uma empresa de aviação de grande porte, onde o piloto lá, supõe-se que ele trancou a cabine, né, e precipitou o avião com todos os passageiros numa montanha, né? Então, isso numa empresa de aviação, né, na Alemanha, né, com os órgãos de controle super acirrados, né? E o avião com várias redundâncias. Então, assim, coisas acontecem, né? E se estão acontecendo no pequeno porte, a gente não deve negligenciar esses pequenos sinais. Então, assim, mudanças aconteceram, né? Seja por questões da pandemia em si, né? Questões estruturais, mas estão em curso, né? E como que a gente está, como que a academia está se preparando para isso, como que os profissionais estão se preparando para isso, né? Os profissionais que muitas vezes trazem vícios, né? De culturas de tempos anteriores que não acompanham as gerações que estão chegando no mercado de trabalho, completamente diferentes, pessoas com pensamentos diferentes, né? Então, são coisas interessantes que eu acho que
assim, eu também não estou trazendo nenhuma conclusão, só estou levantando pontos, assim, também não estou trazendo assim uma opinião, vamos fazer, mas eu acho que assim o pilar, né, o norte é isso, é literatura, né, fundamental, os textos, né, a literatura dá uma, através das orientações, né, traz um norte para a gente, e os acontecimentos, né, a prática cotidiana aí que a gente tem visto nos noticiários, e o que acontece nos bastidores também, que vem acontecendo, né? Que a gente não fica sabendo, mas que vem de grande ocorrência nos bastidores. Então são coisas que a gente... assim que eu estou pensando só, não estou querendo formar nenhuma conclusão no momento, não. Eu acho que veio muito brainstorm mesmo. Não sei se eu me fiz entender. Sim, que está relacionado aí o que a gente estava discutindo antes, né? Do que está acontecendo, dessas coisas, com os impactos disso, né? Tudo que a gente estudou está relacionado a essas coisas, que tudo está acontecendo, né? Então, mas é uma forma, enfim, só acontecendo o que aconteceu nesse ano, para a gente agora avaliar no final do ano. Acho que tudo tem que ter avaliação, para a gente tentar organizar de uma forma melhor, né, para o ano que vem, planejar de uma forma melhor a partir disso tudo que vocês colocaram, porque não houve esse planejamento, né? Na verdade, o NEST começou assim, vamos fazer um grupo de estudo sobre questões relacionadas ao trabalho, ócio e vida? Vamos! Quem quer participar? Fulano quer participar? Fulano, começou. Aí depois fulano foi entrando, foi vendo, não, né, isso bem que eu queria, não sei o quê, aí tinha no início uma questão muito política, de querer ele ficar só detonando o governo, mas não sei, a gente ficar só nessa também não vai, a gente só detonar e não produzir nada, como é que vai ser isso? Então, a gente não sei, né, se foi certo ou não o direcionamento, foi para melhor ou para pior que a gente foi dando, né, especialmente eu, assim, né, do que propus o grupo no início, né? Se eu fui feliz ou infeliz na forma como foi sendo conduzido. Mas como, enfim, foi um primeiro ano, foi a primeira experiência, né? Daí a importância de ouvir vocês para a gente estar pensando, né? Como que a gente dá continuidade, né? Isso no ano que vem. Acho que tem várias proposições bacanas, né? Com certeza isso de unir mais... não largar os textos, mas trazer... né, as questões práticas. Agora depois a gente pensar como que, né, e peço ajuda, né, Tiago e Carol, que está mais na frente disso, como que a gente pode organizar isso melhor, né, conteúdos os acadêmicos, como essas questões mais práticas, como que a gente vai organizar isso para não ficar muito confuso, igual foi no início, né, no WhatsApp. Mas acho que no início foi muito confuso, que estava todo mundo muito ansioso, né, gente, com a pandemia. Todo mundo queria, você viu isso, viu aquilo. A gente continua um pouco ansioso, mas eu acho que naquele início foi punk, assim, né? Com essas mudanças, né, da precarização do trabalho, é quase que um desafio pensar hoje RH, pensar qualidade de vida. São coisas assim que são... completamente desafiadoras, dadas essas mudanças, né? Que são mudanças, não, são transformações mesmo. Eu acho que tem acontecido e a tendência é que isso se amplie, né? Isso, Márcio, você falou tudo. Se amplia, eu acho que tem a grande potência aí, porque ninguém ligava para o trabalho, porque não tinha desemprego, não tinha tanta precarização, não tinha tanta coisa ruim igual tem hoje. Então agora as pessoas estão preocupando mais com isso. Enfim, por tudo que aconteceu, pela falta de trabalho, infelizmente sempre essas coisas começam a preocupar quando chega no limite do caos total, né? Igual o próprio Ambev, vamos dizer, falar a verdade, né? E várias outras empresas começaram a preocupar com saúde mental, porque começou a ver quando todo mundo, né? A OMS já tinha previsto, a gente já tinha falado isso aqui antes em outros grupos, né? Em 2015, que em 2020 os transtornos mentais eram os que mais iriam acidentar, os que iriam mais aposentar, afastar. Com a pandemia, simplesmente esse número, que, sei lá, são 5 vezes mais do que era projetado. Simples assim. Não tem como não se preocupar com isso, né? Cada vez mais vai encontrar uma pessoa com transtorno de ansiedade, com depressão, entre outras coisas, síndrome de burnout, que a gente... Então, não tem
chegou no limite de um caos que não tem como, mas poderia ter prevenido isso, né? É isso que eu falo, a Ambev fez, que lindo, maravilhoso, mas tanta coisa a gente pode trabalhar preventivamente, né? E não depois que a coisa fica tão independente da pandemia, né? Mas, então vamos pensando, né, gente? A partir do que a gente for bolando, a gente vai trocando ideia com vocês, a gente marca outra reunião, se for no caso de janeiro. Eu, na verdade, em janeiro não quero marcar nada. Em fevereiro, eu preciso descansar, pelo amor de Deus, né? Nosso último evento vai ser essa semana, na quinta-feira, que a gente vai falar sobre isso dentro da Petrobras, para todos os responsáveis pela área de RH na Petrobras, sobre qualidade de vida no trabalho, no home office, na pandemia. É possível, né? A gente vai fazer essa discussão com todos os profissionais de RH da Bacia de Campos, vai só para eles, é fechado, vai ser na quinta-feira agora. Então depois eu quero descansar mesmo, e aí em fevereiro a gente volta, né? E aí a gente, com mais calma, a gente marca de novo, faz uma proposição para vocês, e a gente vai voltando aos pouquinhos. E isso, né, acho que também de ter um evento externo, eu acho que é legal. Essa ideia que o Thiago colocou aí, muito bacana. Quem sabe a gente pode procurar aí matérias, fazer matérias menores para jornais e sites mais locais, regionais, ou do segmento, né? E aí essas matérias são mais simples. Eu concordo com o Thiago que é muito mais simples para escrever do que uma coisa acadêmica. Ele pode escrever em 2 mãos, 3 mãos, um só, representando o NEST. Eu escrevi isso para não sei o quê. Eu escrevi... vamos escrever isso, vamos propor uma coisa, nós 2, ou nós 3, ou nós 4, ou nós 5, ou nós 6, ou sei lá. Isso é muito legal, essa ideia que o Thiago deu, facilita muita coisa, né? Porque o discurso acadêmico é chato. Na formalização, né? Como eu falo assim, quando a gente tem que formalizar a escrita acadêmica, se vocês quiserem até dicas de... vou passar para vocês, que eu acho que a maioria que está aqui tem interesse na área acadêmica, né? Eu descobri um colega meu, professor, o professor João Batista da UFRJ, que eu já falei com o Thiago, né? Que é com quem eu vou até estar fazendo pós-doutorado, ele é da psicologia do Rio. E ele indicou um material, cara, que são as 10 aulas. Quer ver? Eu só vou dar a primeira aula, de Janaína Viscardi. São 15, gente. Se eu, na minha faculdade, tivesse tido acesso a isso, eu passo agora para meus alunos todos verem, né? E o que é um projeto de pesquisa, o que é uma escrita acadêmica, o que é um curso de escrita acadêmica, né? Quando eu falo que é chato, aí vocês vão ver, vocês vendo os 15 vídeos, vocês vão ver o que eu quero dizer que é chato, né? E aí compartilhem aí com quem tem interesse na área acadêmica, quem quer fazer mestrado, por exemplo, quem quer fazer depois um doutorado, quem quer escrever um artigo científico, como procurar uma revista boa que tenha a ver, porque todo mundo fala, qual a revista, né, para escrever? Não é tão simples escolher uma revista, é um trabalho escolher uma revista, né, Thiago, para publicar, não é qualquer... Então tá, e aí eu mandei um vídeo, mas tem vários, são 15, é muito bacana. Bom descanso, feliz ano novo, um feliz final de ano e um ano novo maravilhoso, se a gente não se falar.